Olá, seja bem-vindo, você ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em forma especial de Dia das Mulheres, hoje falando sobre um tema muito importante na saúde feminina, na nossa sociedade, menopausa, climatério, assunto que foi muito pedido pelos nossos ouvintes. Toda vez que a gente traz ao ar aqui na Band News FM alguma mudança, diretriz do Ministério da Saúde, são vários os relatos das nossas ouvintes se identificando e compartilhando vivências desse período. Camila, muito importante a gente abrir esse diálogo aqui no Band News Informa. Extremamente importante, né, Isa? Eu sinto na pele, todo mundo já sabe a minha idade, mas eu acho que as pessoas têm se descoberto muito, as mulheres têm se descoberto muito, né, nesse período, né? As informações têm chegado nas pessoas, elas têm se identificado com isso tudo, a participação dos homens também dentro desse cenário que faz muita diferença. Então, eu acho que os homens também passam por um processo aí de envelhecimento, de variação hormonal, que também é significativo, mas a gente tem que encarar isso de frente, tem que ter conhecimento para saber o que está acontecendo realmente com a gente, né? E aí fica mais fácil de levar a vida, fica mais fácil de entender todo esse processo, e a gente aqui sempre traz coisas para as pessoas, para os nossos ouvintes aprenderem, né? Então, hoje vai ser uma aula maravilhosa. Quem vai dar essa aula para a gente é a professora, doutora Isabel Sorpreso, docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do projeto Menopausando, que traz educação na saúde através das redes sociais, da internet. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Camila, obrigada, Isabela. O programa Band News informa pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar de uma temática tão importante na saúde da mulher, que é a transição para a menopausa e pós-menopausa, e traz aí a possibilidade da gente desmistificar um pouquinho essa temática, né, para as nossas ouvintes. Muito obrigada. Professora, comecei falando aqui de climatério, de menopausa. Tem gente que não está habituado com esses termos, mas a gente tem aqui no Brasil uma estimativa de 17 milhões de mulheres no climatério, 9 milhões em menopausa. Esses foram dados divulgados pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. É uma quantidade grande da nossa população. E qual que é a diferença entre climatério e menopausa? Muito importante, Isabela. São várias as terminologias, né? Isso. Climatério, ele é um período da vida da mulher que classicamente se diz um período de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher e que tem como um grande marco que é a menopausa, que exatamente divide esses dois períodos. Se diz também, classicamente, dos 40 aos 65 anos de idade. Então, tem uma questão do marco etário, tem uma questão também do marco fisiológico. Já a menopausa, ela é o último período menstrual da mulher. Ela é, portanto, um evento que representa o último ciclo menstrual desta mulher. E nós só podemos dizer que realmente ocorreu após 12 meses de ausência consecutiva de menstruação, associado ao que nós chamamos de uma insuficiência ovariana própria, né, fisiológica própria da idade. Né? Então, o último período menstrual dessa mulher é o que nós chamamos de menopausa. Então, a menopausa ela não é um período de vida, né? Ela é um evento, ela é um marco, sem dúvida nenhuma. Assim como as adolescentes têm o primeiro período menstrual, né, que nós chamamos de menarca, nós temos também o último período menstrual, que é a menopausa. Então, antes disso, nós chamamos de transição para a menopausa, que são aquele momento onde as mulheres ainda têm os seus ciclos menstruais e já podem ter alguns sintomas menopausais, geralmente 3, 4 anos antes até da menopausa propriamente dita. Então, esta fase de transição nós chamamos de transição para a menopausa. Já a pós-menopausa, ela já é representada por ausência de ciclos menstruais, portanto.
Então, aí é que eu falo, Isabela e Camila, que tem uma grande sacada dessa nova classificação de transição para menopausa e pós-menopausa. Porque o climatério, ele tem um marco etário, né? E pós-menopausa não. Pós-menopausa é até a longevidade desta mulher. Então, ela vai permanecer, portanto, durante toda ao longo, né, dessa marco etário, ao longo da longevidade, ela vai permanecer na pós-menopausa. Doutora, assim, antes da menopausa, a gente tem essas variações todas, né? Porque você até falou que ela é um marco, é o 18 anos, né? Porque quando é um marco, deu, né? Uma comemoração, né? Assim, antes tem as oscilações todas hormonais, né? Todos os sintomas que a gente vai falar deles bastante. Mas assim, logo após esse evento, né? Quanto tempo ainda existe, se é que existe, essas variações também? Para saber assim, tipo, oba, acabou, então agora não vamos ter mais essas oscilações todas que a gente tem. Existe algum momento ou não? A partir da menopausa a gente continua tendo algumas oscilações. Olha, Camila, muito interessante isso que você está perguntando, porque cada vez mais tem se falado, né, desse mundo aí das alterações hormonais, né? Tudo está relacionado, na verdade, ao que nós chamamos da nossa reserva ovariana, né? A reserva, o número de folículos, os nossos ovários, né, que, portanto, as pessoas com ovário nascem, né, elas têm uma reserva ovariana ao longo da vida e aproximadamente entre 40 anos existe, portanto, já uma redução importante, vai ter aí em média 10 a 15% da reserva que se nasceu, né? Então, essa flutuação hormonal, né, a gente já começa a ter esse declínio, portanto, bem antes do último período menstrual. Acho que é importante a gente entender isso, né? Que esse declínio, ele vem fisiologicamente e progressivamente ao longo do tempo, né? Os sintomas, classicamente, eles surgem 3, 4 anos antes daquele marco, daquele último período menstrual. E essas oscilações, portanto, de resposta ovariana, como está com uma reserva de 10 a 15% daquilo que era, portanto, a reserva, ela tende aí, tendo uma resposta, muitas vezes o que a gente chama de ciclos anovulatórios. Então, é muito comum as mulheres, às vezes, dizerem assim, depois dos 45, o meu ciclo menstrual não é mais o mesmo. Começa a ter um espaçamento, muitas vezes começa a ter uma irregularidade menstrual. Isto já pode ser, portanto, um sinal dessas alterações hormonais, Camila, né? Além disso, os sintomas, como a gente vai conversar, né? Sim, mas e o pós? Depois vamos supor, não menstruo mais, entrei na menopausa, está marcado. Ela vai continuar tendo algumas variações ou ela vai se equilibrar e voltar a ser o que era com... Não igual, mas assim, está estável, na verdade, se está estável. Na verdade, a atresia ovariana, ela continua, né? Mas existe o que nós chamamos de uma maior estabilidade desse eixo, né? Então, classicamente, a gente vai ter uma queda progressiva, né, do estrogênio e também, né, dos progestagênios, né? E, consequentemente, também androgênios produzidos pelos ovários. Então, existe uma queda desses hormônios e um aumento de alguns hormônios hipofisários, né? Como, por exemplo, o hormônio folículo estimulante. Então, esse quadro clássico, né, ele se estabiliza, tende a se estabilizar na pós-menopausa. Mas ainda os primeiros anos, portanto, próximos desse último período menstrual, pode haver ainda algumas oscilações, sem dúvida nenhuma.
Professora, lendo um pouco sobre os artigos científicos que a USP, inclusive, disponibiliza, muito legal a, a educação digital que é feita pelas universidades e é divulgada de forma gratuita para as mulheres que estão passando por esses momentos. Eu fiquei surpresa com a quantidade de sintomas que estão dentro do esperado para quem está vivendo esse período. Há alguns anos, né, Camila, a gente só falava do calorão. Ah, só tá com calor. É isso. Hoje em É dia isso. são coisas muito diversas, né, doutora? E que a gente nem imaginava que poderiam estar atreladas ao período do climatério ou da menopausa. Por que que a gente teve essa ampliação de sintomas e de que tipo de sintomas a gente está falando? É, a gente é importante, Isabela, que os sintomas eles sempre foram descritos, né? Me recordou agora um artigo de 1953, né? Que é o Cooperman, muito clássico, onde descrevia mais de 50 sintomas relacionados às mulheres acima de 40 anos de idade, né? Classicamente, os mais frequentes, os mais experienciados pelas mulheres é o que nós chamamos de sintomas vasomotores, que é o que você falou, Isabela, dos calores, né? Que são os fogachos, né? Mas não são só eles os vasomotores, né? Nós temos a sudorese, nós temos a taquicardia, nós temos sensação, às vezes, de vertigem, zumbido, né? Então, são vários os sintomas também vasomotores, né? Uhum. Mas eles são os mais experienciados. Uhum. Depois, em seguida, vem as alterações de sono e as alterações de humor. É importante a gente entender que tudo isso ocorre em nível de sistema nervoso central. Então, hoje em dia, eu acho que isso sim tem se falado bastante, que esses sintomas, eles estão cada vez mais estudados e sabe-se que tem esta relação íntima com o sistema nervoso central. Além disso, nós temos também os sintomas relacionados ao trato genital inferior. Então, nós temos a síndrome geniturinária da menopausa, que são aquelas sensações, né, para as mulheres que nos ouvem, né, de redução de lubrificação, de muitas vezes ressecamento vaginal, né, sensação às vezes de ardência ao urinar, né, dispareunia, que a gente chama que seria dor na penetração, na relação sexual, né, incômodo ou desconforto, né, que seriam aí as questões relacionadas ao trato geniturinário. Nós temos também a saúde óssea. Nós sabemos que o metabolismo ósseo também tem, portanto, impacto em articulações, músculos, né, osso, a questão osteomuscular. E também, né, o sistema cardiovascular, que o estrogênio, ele é ótimo, né? Ele, dentro da sua fisiologia, ele tem uma ação importante em microcirculação, vasodilatação, melhora de complacência, né? Então, existe como se fosse uma perda de um fator protetor nesse momento, né? Uhum. Porque nós temos Tudo, né, doutora? Ou seja, tudo, gente, tudo, tudo. Porque ela já passamos de 50 aqui, porque tudo, tudo. Cada um desses abre uma janelinha assim com um monte, é isso. Ô Camila, você acredita que outro dia eu vi um vídeo na internet que era também falando sobre menopausa e o relato das mulheres, elas estavam conversando informalmente, uma virou para outra e falou assim: Nossa, eu tô com uma coceira no cotovelo. Aí a outra disse: É menopausa. É um dos sintomas. Como que a situação é essa, né? É assim, é assim. Você esquece. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre apresentei o programa, doutora, com uma folha que eu gosto de escrever, né? Porque a gente aprende muito. Então, eu venho com o meu estudozinho e aí eu faço o programa com papel e uma caneta.
E eu sempre anotei o que eu escutava. Já tem uns 2 ou 3 anos que eu anoto também o que eu quero perguntar, porque eu falo, eu quero perguntar alguma coisa, me vem e aí eu esqueço. Então, aquele brain fog, né, que a gente fala muito. Então, assim, tudo agora. E as amigas é assim, fala bem-vinda, fala assim, cotovelo coçou, fala bem-vinda à menopausa. É assim, porque aí a gente fala abertamente sobre isso hoje em dia, né, Isabel? A gente fala muito e troca essas. Tem algumas pessoas que acham que isso não é uma coisa legal, que fica sempre girando em torno disso, mas existem coisas que afligem demais a gente, né? Esse lado do humor, do realmente de você ter limitações físicas para algumas coisas, ou na relação sexual, ou dor nas articulações, às vezes. É um negócio que te deixa numa situação tão vulnerável, numa situação que você não gosta de saúde, ninguém quer estar assim. Então, você dividir e saber que aquilo pode ser. Às vezes você vai no médico, no ginecologista, uma vez no ano. Né? Então, aí você encontra no ano, e aí tem aquele ano inteiro que você vai passar lá de novo, que já aconteceu tanta coisa diferente que você fica perdido, né? Então, assim, eu, por exemplo, ano passado eu marquei já 3 vezes, nunca tinha feito isso. Falei, não, acho que é melhor eu ir lá porque está acontecendo alguma coisa diferente comigo, né? Mas uma coisa, doutora, que eu sinto muito é o quanto a atividade física realmente, quando eu estou. Eu sou uma pessoa que eu treino bastante, e a Isabela hoje está me usando aqui como personagem, né, Isabela? Ela falou, então eu Exatamente. posso falar um pouco mais. Hoje eu quero intimidades, eu quero relatos. Então, como eu treino, eu sempre estou treinando, mas eu sinto que quando eu estou treinando um pouco mais, que eu tenho uma rotina, que eu não estou de férias, tudo me alivia, sabe? O meu humor definitivamente melhora, eu percebo que as minhas articulações doem menos, eu me sinto menos encurtada, eu sinto minha cabeça mais oxigenada, eu gosto de gravar o programa logo depois que eu treino, porque eu estou um pouco melhor, né? Mas são aí estratégias que eu vou usando, eu assim, comigo, e eu não faço nenhum tipo de reposição. Então, ainda, não, acho que não está na hora. Enfim, mas eu acho que você poder conversar também e entender te facilita, porque você fica se achando um ser de outro planeta. Às vezes você fala, será que eu estou com alguma doença? Porque é quase uma doença isso que a gente sente, né? Camila, é muito importante a gente conversar a respeito. E eu acho que é muito importante também, nesses momentos de fala, né, de orientações em saúde, de momentos como esse, né, Camila, que você compartilha essa sua vivência, essa sua experiência. Então, as mulheres, elas pensam também, olha, não é só comigo, né? Então, eu acho que isso é um primeiro acolhimento às mulheres que nos ouvem, né? Porque, assim, falar a respeito é desmistificar esses momentos, desmistificar esta sintomatologia e ressignificar. Ressignificar como um momento, Camila e Isabela, que eu gosto de dizer assim, que é um olhar para si. Novamente, né? Eu brinco assim, que a menina, quando ela entra na puberdade, quando ela entra na adolescência, ela de repente ela volta o olhar, que eu brinco, para o umbigo, né? Porque ela se vê assim, as mamas em desenvolvimento, a vulva, tudo se modifica, né, no organismo. E aí é um momento só para eu, né? A adolescente é tudo para mim, né? E este momento, novamente, da mulher é esse novo olhar, né? Esse novo olhar. Olha, você tem que olhar de novo para si. Então, isso é bacana, isso é bom, porque vem a questão do autocuidado, vem a questão de ser um momento onde a mulher deve realizar prevenção de saúde, então deve buscar por exames periódicos que devem ser realizados com o ginecologista, como você falou. Então, as idas ao ginecologista vai aumentar porque você tem uma série de questões de autocuidado que vão fazer bem para você, né? Então, isso eu acho super importante. E também o falar a respeito tira o medo, desmistifica, tira a vergonha, que é um outro contexto também, né? E a gente passa a ver tudo isso como algo assim de aprendizado. Como que eu vou lidar com tudo isso,
né? Porque da maneira que eu lidava, talvez não seja a melhor opção, que é o que você falou. Agora eu tenho que criar outras formas, né? Então eu tenho que anotar, senão eu esqueço, né? Então aqui para a gente brincar hoje, né? Então assim, a gente tem que criar algumas rotinas que serão importantes no dia a dia, né, das mulheres. Então, isso também é super importante, né, Camila? Com relação à atividade física, que você comentou, então, os guidelines, as diretrizes, de uma maneira geral, elas sempre dizem que, independente da terapêutica, seja ela medicamentosa, hormonal ou não hormonal, ou medicamentosa, independente da terapêutica, a mudança de hábito, a mudança de estilo de vida, ela é necessária. Então, a atividade física em si, o exercício, né, alguns trabalhos até demonstraram aqui que a Isabela falou, né, dos nossos trabalhos, mas o que a gente sabe é que traz um impacto e benefício, sem dúvida nenhuma, para o sistema cardiovascular, né, e para a saúde osteomuscular. Então, sim, é super importante, super recomendado, né? E eles trazem, portanto, também excelentes benefícios com relação à qualidade de vida. Então, toda vez que você se movimenta, isso melhora a sua qualidade de vida, né, Camila? Então, a busca por isso, tudo que você falou é super importante. Eu ainda quero falar sobre reposição hormonal e tratamento, que eu acho que esse é um tópico de muitas dúvidas, né, Camila? Mas antes, vamos aproveitar que a gente está nesse espaço seguro, desmistificando muita coisa. Vamos falar também sobre como é a vida sexual das mulheres nesse período. São relatos comuns também de dificuldades, de momentos de tensão no relacionamento, porque às vezes aquela mulher não se sente segura para abrir para o parceiro, que ela está passando por um momento diferente, que ela está sentindo dor em casos de dispareunia ou a vontade, a libido. Então a gente vê muitas vezes, né, professora, a mulher ainda sofrendo com os sintomas da menopausa, sofrendo com o dilema, falo ou não falo pro meu parceiro, e sofrendo com isso na vida sexual, né? Isabela, a gente tem assim algumas mulheres que sim, né, que sofrem esse impacto no trato genital inferior. E eu digo para todas as nossas ouvintes: procurem o seu ginecologista, porque existem maneiras de amenizar esses sintomas, né? De ressecamento, de dor na relação sexual, né? Então, é importante. A libido, o desejo, nós sabemos que são coisas que não estão limitadas unicamente, né, ao trato genital inferior. Então, eu falo que assim, libido, desejo é sistema nervoso central também, né? Então, são vários as caixinhas, né, que a gente tem que deixar sempre em movimento, né, para melhora dessa qualidade sexual, né? Mas nós também temos um lado positivo, porque eu gosto de falar coisas positivas também, sabe, Isabela? Senão a gente Claro. fica coisas positivas no sentido assim que as mulheres na pós-menopausa elas perdem também alguns medos, dentre eles de engravidar ou de ter, portanto, uma gravidez não planejada. Lembrar que enquanto elas estiverem na perimenopausa, na transição para a menopausa, é fundamental a proteção, uma anticoncepção segura para quem não quer engravidar, tá, gente? Então, assim, terapia hormonal não previne gravidez, tá? Então, é importante estar associando a anticoncepção segura com uma terapia hormonal, caso elas queiram nesse período. Mas agora, falando da mulher na pós-menopausa, é aquela mulher que, portanto,
não tem mais seus ciclos menstruais. Então, assim, ela Tá não tem livre, mais o né? Tá incômodo da livre. cólica, ela tá livre, né? Ela não tem mais o incômodo da cólica, ela não tem mais o incômodo de estar sangrando, e algumas mulheres se sentem desconfortáveis de ter relação sexual naquele momento, né? Então, elas estão, às vezes, também passando que as modificações, elas não são só somáticas nesse momento, né? Elas são psicossociais também. Então, muitas mulheres, às vezes, estão revendo os seus relacionamentos, algumas estão vivenciando, né, processos de separação, divórcio, e estão aí se redescobrindo, né? Redescobrindo também. Também existem aquelas que estão passando por processos de luto, né? Então a gente tem que lembrar disso também, que são momentos, às vezes, de perdas de entes queridos, né? Também isso tem um fator na sexualidade, sabe? Então, assim, mas tem mulheres também muito libertas, né? Que disseram assim, nossa, agora eu ganhei, né, a possibilidade de ter essa liberdade sexual. E Vamos olhar o algo copo a mais, cheio, né? Vamos olhar o copo cheio, por mais que tenha muita coisa, a gente tem que isso, olhar o copo vamos cheio, olhar o né? copo cheio. E É uma coisa isso. muito importante, sabe? Que é a maturidade, sabe? É a maturidade, é aquilo que você fala assim: olha, esse momento eu já sei o que eu gosto, eu já sei o que eu quero, né? É um momento que você tem essa maturidade também, e até uma maturidade sexual. Para Claro. aquelas também que têm já 20, 25 anos de casada, elas, o parceiro e a parceira já estão naquele momento de intimidade que eu falo que tem que ser plena para ser bacana, né? Então, eu deixo essa mensagem que a gente tem que olhar também como um lado de libertador e de maturidade. É maravilhoso isso, né? Isso é maravilhoso. E eu costumo dizer, Isabel, e a gente tem que olhar para isso, a gente tem que falar do problema, mas a gente tem que olhar para esse outro lado e ter liberdade de resolver isso tudo. E eu costumo dizer que, assim, eu tenho uma filha adolescente. E eu falo assim, e como é que a gente está passando? Você falou sobre nessa fase, às vezes está passando por perdas, às vezes de pais, né? As pessoas mais, né, mais velhas que estão à nossa frente, mas eu falei para a Isabela, até tem o ninho vazio, que nessa fase, muitas vezes, as mulheres e os filhos estão saindo, né? Então, você tem novamente que olhar para você, né? E tem os filhos adolescentes, eu falo, eu tenho uma filha que tem 14 anos, então, assim, ela está vivendo uma adaptação também hormonal da vida dela, que ela está. Então, se ela tem essas variações, a gente enxerga isso nos adolescentes, na gente também está acontecendo, só que nós somos mais velhos, maduros, então a gente também tem que entender esses momentos, né? Então eu acho que isso tudo acho que é uma ótima reflexão sempre para a gente ter quando a gente se pegar nos problemas a serem resolvidos. Né? Nos sintomas que estão ali aflorados e que a gente quer tentar diminuí-los, né? É lidar com eles e jogar com eles. Professora, e no caso do tratamento hormonal, algumas mulheres que optam por esse tratamento, a gente vê na internet muita disparidade das informações. Olha, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso vai te causar alguma coisa. Qual que é a recomendação hoje do Ministério da Saúde? O que que a gente tem de comprovação científica? Quando ele é indicado? De que forma ele pode ser feito de forma segura? Uhum. Excelente, Isabela, muito importante. Eu vou pegar uma fala da Camila, que ela falou, eu acho que ainda não. Então, essa frase, Camila, às vezes a gente perde o que a gente chama de timing. Então, a primeira coisa, mensagem, é que existe um período que a gente deve, né, buscar um tratamento, né? E o período é assim que se iniciam os sintomas. Então, idealmente, você buscar o ginecologista, né, buscar um profissional de saúde que possa
te orientar nesse momento é muito importante, porque a gente tem o que a gente sempre chamou, né, Isabela, de janela de oportunidade para o uso da terapia hormonal. Classicamente, seria o início dos sintomas menopausais, né? E a gente não deve iniciar o tratamento após 10 anos do último período menstrual. Iniciar, né? Nós não estamos falando de manutenção de tratamento. Então, muitas vezes as mulheres têm o seu último período menstrual e elas não buscam, e quando elas vêm buscar por um tratamento, muitas vezes já passou-se muitos anos, né? E aí, portanto, isso sempre deve ser pesado, né? Então, essa oportunidade de uso, o tempo de oportunidade de uso, né? E não ultrapassar 10 anos do último período menstrual, né? Classicamente. As indicações, elas são para todas aquelas mulheres que têm os sintomas vasomotores, moderados a intensos, geralmente sintomas leves. E aí depende do quanto isso atinge a atividade de vida diária dessa mulher, obviamente, né? Mas classicamente seria a presença dos sintomas moderados a intensos, a presença já de alterações ósseas, portanto, durante este período. Então, são aquelas mulheres, portanto, que já apresentam alterações aí no sistema. Isso, exato, Camila. Quando ocorre uma insuficiência ovariana prematura, ou seja, antes dos 40 anos, é imperioso, né? Portanto, a busca desse tratamento e da terapia hormonal. E a quarta indicação clássica, Isabela, é a síndrome geniturinária da menopausa. Então, essas são as 4 indicações clássicas, né? E o período aí onde a gente deve buscar auxílio da terapia hormonal. Professora doutora Isabel Cristina Sorpreso, docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do projeto Menopausando. Professora, que prazer falar com a senhora. Nossos ouvintes que ainda tiverem alguma dúvida, dá para acompanhar o Menopausando pelas redes sociais, né? Isso mesmo, Isabela e Camila, obrigada da oportunidade. O Menopausando é uma plataforma digital, Instagram, Facebook, Spotify, que nós damos a oportunidade das nossas internautas e ouvintes, né, estarem acessando saúde na transição para menopausa e pós-menopausa, e a oportunidade de estar aqui nesse mês de março, né, em comemoração à saúde da mulher, que tinha que ser todo mês, né? Todo mês a gente tem que comemorar, né? E falando de uma temática tão importante para as vossas ouvintes. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa Band News Informa. Camila, para quem quer acompanhar dicas de treino de atividade física nesse período, como a gente aprendeu com a Isabel, que é muito importante para a nossa qualidade de vida, pode te acompanhar no Instagram, né? É isso, é só me procurar no Camila, underline, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch. Com certeza a gente conversa, troca figurinha e vai se movimentar. Um beijo, gente. Até